Estou na entrada da garagem da minha irmã às 2h47 da manhã, e o carro do meu marido está estacionado bem ali, embaixo do salgueiro, onde costumávamos construir fortes quando éramos crianças. O motor ainda está quente quando toco no capô. Minha mão treme tanto que mal consigo segurar o celular, mas o rastreador GPS não mente. O pontinho azul está neste exato local há 4 horas. O mesmo rastreador que instalei há 3 semanas, quando as teleconferências noturnas começaram. O mesmo rastreador que deveria provar que eu estava errado, que deveria me fazer sentir culpado por duvidar dele. Mas não estou errado. A luz da sala está acesa. Vejo sombras se movendo atrás das cortinas. 2 sombras muito próximas. Perto demais. Eu deveria ir embora. Deveria voltar para o meu carro, dirigir e fingir que nunca vi isso. Mas meus pés já estão se movendo pela passarela. Passando pelos gnomos de jardim que nossa mãe deu a Eve no Natal passado. Passando pelo capacho de boas-vindas que diz família em primeiro lugar em letras cursivas. A chave reserva ainda está embaixo do terceiro vaso de flores. Eve nunca mudou o esconderijo, mesmo depois que eu a avisei sobre ladrões. A chave desliza na fechadura sem fazer barulho. Eu a giro lentamente. A porta se abre e meu mundo inteiro acaba. Antes de continuarmos, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança sobre a vida. Divirta-se ouvindo. Deixe-me levá-lo de volta ao ponto em que tudo começou. Não hoje à noite. Não há 3 semanas, quando coloquei aquele rastreador no carro do Daniel, mas há 6 meses, quando eu ainda era idiota o suficiente para acreditar em finais felizes. Meu nome é Rebecca Moore e eu tinha tudo. O marido que me dava um beijo de despedida todas as manhãs. Uma irmã que me chamava de melhor amiga. Um emprego que eu amava como diretora de arte sênior em uma empresa de marketing no centro da cidade. Uma casa de tijolos no subúrbio com um jardim do qual eu cuidava. Aos 33 anos, pensei ter descoberto o segredo da felicidade. Eu estava completamente enganada. Daniel e eu nos conhecemos na faculdade, em um daqueles cenários de comédia romântica em que ele derramou café no meu caderno de desenho na biblioteca. Ele passou a semana seguinte tentando me compensar, aparecendo com materiais de arte substitutos e piadas terríveis. Ele tinha um sorriso que fazia seu rosto inteiro se iluminar, como se ele estivesse genuinamente emocionado só de falar com você. Nós nos casamos aos 26 anos em uma pequena cerimônia à beira do lago. Eve foi minha madrinha. Ele chorou durante a cerimônia. Eu deveria ter percebido que algo estava errado em novembro passado. Foi quando a empresa do Daniel começou a concorrer a um grande contrato com uma firma de Chicago. Ele trabalhou no desenvolvimento imobiliário comercial, o tipo de trabalho que significava muitas reuniões, visitas ao local e jantares de networking. Eu estava acostumada com ele viajando, mas agora era diferente. Ele começou a ir à academia em horários estranhos. Ele comprou uma colônia nova, algo caro e amadeirado que nunca tinha usado antes. Ele protegeu o celular com senha, algo que nunca tinha feito antes. Quando perguntei sobre isso, ele riu. Querida, estamos casados há 7 anos. Você acha mesmo que vou arriscar te perder? Ele me puxou para perto e beijou minha testa. Você está paranoica. Que fofo. Eu queria acreditar nele. Meu Deus, eu queria tanto acreditar nele. Eve percebeu que eu parecia estressada. Ela me convidou para tomar vinho e assistir a um filme, como costumávamos fazer no ensino médio. Nós nos sentamos no sofá dela comendo sorvete direto do pote e eu contei a ela sobre minhas suspeitas. Daniel? Ela pareceu genuinamente chocada. Rebecca, aquele homem te idólatra. Nunca vi ninguém olhar para alguém do jeito que ele olha para você. Então por que ele está sendo tão reservado? Talvez ele esteja planejando uma surpresa. Seu aniversário está chegando, certo? Ela apertou minha mão. Não invente problemas onde não há. Vocês dois são muito firmes. Saí da casa dela me sentindo melhor. Eve sempre foi a racional, a que me ajudava a acalmar meus acessos de ansiedade. Ela era 2 anos mais nova, mas de alguma forma parecia mais sábia em relação a relacionamentos. Ela havia passado por um divórcio complicado há 3 anos, quando seu ex-marido, Tom, a traiu com uma colega de trabalho. Se alguém entendia de traição, era a Eve. Era isso que tornava tudo ainda pior. A primeira rachadura real apareceu em janeiro. Daniel disse que teve que ir a Chicago por uma semana para supervisionar algumas inspeções de imóveis. Ele fez as malas no domingo à noite, me deu um beijo de despedida na segunda de manhã e prometeu ligar todas as noites. Ele ligava todas as noites às 20 horas, pontualmente.
Me contava sobre reuniões chatas, serviço de quarto de hotel e como sentia minha falta. Sua voz soava normal, até amorosa. Mas na quarta-feira, minha colega de quarto da faculdade, Andrea, postou uma foto nas redes sociais. Ela estava em um restaurante no centro da cidade, apenas para uma foto casual de um jantar com o marido. Nada de especial, exceto ao fundo, quase invisível, mas definitivamente lá estava Daniel sentado em uma mesa de canto com uma mulher de costas para a câmera. As mãos deles estavam entrelaçadas sobre a mesa. Fiquei olhando para aquela foto por uma hora. Aumentei o zoom até os pixels ficarem borrados. Verifiquei a hora. 19h43, 17 minutos antes de ele me ligar de Chicago. Minhas mãos tremiam quando ele ligou naquela noite. Quase o confrontei. As palavras estavam ali na minha garganta, mas em vez disso me ouvi dizer: "Como foi seu dia, querida?" "Exaustivo", suspirou ele. "Essas construtoras são exigentes, mas estamos progredindo. Estarei em casa na sexta-feira, como prometi." "Mal posso esperar", eu disse e desliguei antes que ele pudesse me ouvir chorando. Eu não contei para a Ivy. Não contei para ninguém. Eu precisava de provas primeiro. Provas reais e inegáveis. Foi quando comprei o rastreador GPS, um pequeno dispositivo magnético que ficava preso logo abaixo do para-choque traseiro do Daniel. Ele se conectou a um aplicativo no meu celular e me mostrou a localização dele em tempo real. Parecia errado, como se eu estivesse violando a privacidade dele, traindo nossa confiança. Mas ele já tinha traído a minha, não é? Os primeiros dias não mostraram nada de anormal. Escritório em casa, academia, casa. Padrões normais para uma vida normal. Então veio a próxima viagem de negócios. Chicago novamente. Perguntei quando ele me contou. Estávamos tomando café da manhã num sábado de manhã. Ele estava lendo algo no tablet, mal olhando para cima. "É mesmo contrato. Devem ser 3 dias desta vez. Viajo na segunda de manhã. Vou sentir sua falta." "Sinto sua falta também, querida." Ele finalmente olhou para mim e sorriu. O mesmo sorriso que me fez apaixonar por ele. Agora só me dava dor de barriga. Na segunda-feira de manhã, observei o ponto azul no meu celular. Ele seguia em direção ao escritório dele, no centro da cidade. Fiquei lá até o meio-dia e depois comecei a seguir para o norte pela rodovia, mas não em direção ao aeroporto, nem em direção a Chicago. Dirigi pela cidade por bairros que reconheci, chegando cada vez mais perto de algo impossível. Parou na casa da Ivy. Ficou lá por 6 horas. Liguei para a Ivy. Ela atendeu no terceiro toque, um pouco ofegante. "E aí, tudo bem? Só para saber como você está. O que você vai fazer hoje?" "Ah, sabe, só limpando." "Muito chato." "Como vai o trabalho?" "Tudo bem." "Está tudo bem? Você parece estranho." "Sério? Só estou sem fôlego de tanto passar aspirador." "Ei, posso te ligar mais tarde? Estou meio ocupado." "Claro. Amo você." "Também te amo, mana." Ela desligou. Azul não se moveu até às 20 horas. Depois, foi para um hotel perto do aeroporto. Daniel me ligou às 8h30. "Oi, querida. Acabei de pousar. Voo longo. Estou exausto. Descanse um pouco", eu disse. "Me ligue amanhã." Naquela noite não dormi. Fiquei deitado na nossa cama no escuro, olhando para o teto, tentando entender tudo. Talvez ele tenha passado na casa da Ivy para deixar alguma coisa. Talvez ela precisasse de ajuda com alguma coisa. Talvez houvesse uma explicação perfeitamente razoável. Mas por que ambos mentiriam sobre isso? Verifiquei o rastreador obsessivamente durante o mês seguinte. Mais 3 viagens de negócios. Mais 3 paradas na casa da Ivy, cada uma com duração de 4 a 6 horas. E toda vez que liguei para minha irmã, ela mentiu sobre estar ocupada limpando, fazendo recados ou tendo um dia tranquilo em casa. Comecei a notar outras coisas. Pequenas coisas que se somavam e formavam algo enorme. Ivy cancelando nossos almoços semanais de última hora. "Desculpe, surgiu um imprevisto." Daniel chegando em casa cheirando a perfume. "Não é meu perfume." Quando perguntei, ele disse que devia ser de uma reunião com um cliente. Encontrei cabelos longos e escuros no carro do Daniel. Ivy tinha cabelos longos e escuros. Eu era loira. Mensagens de texto no celular do Daniel que desapareceram. Eu as vi piscando na tela dele uma noite, quando ele estava no chuveiro. "Mal posso esperar para te ver de novo." De um contato chamado Jay Reynolds com um emoji de pasta, mas quando verifiquei o celular dele mais tarde, a mensagem tinha sumido. O contato tinha sumido. Eu senti como se estivesse perdendo a cabeça, como se estivesse construindo uma elaborada teoria da conspiração a partir de coincidências. Mas o GPS não mentiu.
O rastreador me mostrou a verdade mesmo quando todos os outros estavam mentindo. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Foi assim que acabei na entrada da casa da Ivy às 2h47 da manhã de uma terça-feira de março. Daniel partiu na segunda-feira à tarde para outra viagem de 3 dias a Chicago. O ponto azul foi direto para a casa de Ivy e ficou lá durante toda a noite, durante a hora do jantar, durante a noite toda. Esperei até depois da meia-noite. Depois, dirigi pela cidade até o bairro onde crescemos, onde Ivy ainda morava, na casa que nossos pais deixaram para ela. E agora estou girando a chave na porta dela. Agora estou entrando. Agora estou ouvindo sons lá de cima que me fazem querer morrer. A escada rende sob meus pés. Não estou mais tentando ficar quieto. Uma parte sombria de mim quer que eles me ouçam chegando. Quer ver o pânico estampado em seus rostos quando perceberem que foram pegos. Os sons ficam mais altos à medida que chego ao segundo andar. Consigo ouvir a voz de Daniel, baixa e íntima. Consigo ouvir a Ivy rindo. A mesma risada que ela tem desde criança. A mesma que me fazia rir também. A porta do quarto está entreaberta. Eu a empurro bem aberta. Eles estão juntos na cama, enrolados em lençóis que eu reconheço porque ajudei Ivy a escolhê-los ano passado. A camisa do Daniel está no chão. A Ivy está usando uma das camisetas dele, a da nossa lua de mel no Havaí. Os dois congelam ao me ver. Por um momento ninguém se move. Ninguém respira. Estamos todos congelados neste quadro horrível. Este pesadelo se tornou realidade. Então Ivy grita. Ela recua, puxando os lençóis como se eles pudessem protegê-la do que está acontecendo. O rosto de Daniel fica branco. Rebecca, isso é. O que você é? O que estou fazendo aqui? Minha voz não soa como a minha. É fria, monótona e morta. É isso que você quer me perguntar. O que eu estou fazendo na casa da minha irmã às 3 da manhã, flagrando meu marido na cama dela? Isso não é. Ivy começa, mas eu a interrompo. Não, levanto a mão. Não ouse dizer que isso não é o que parece. Não me insulte assim. Daniel sai da cama. Pelo menos está de cueca boxer. Uma pequena misericórdia. Ele pega a calça jeans. Deixe-me explicar. Explicar o quê? Explicar que você vem mentindo para mim há meses. Que toda viagem de negócios era, na verdade, uma viagem para cá. Que enquanto eu estava sozinha em casa me preocupando com você, você estava aqui com a minha irmã. Rebecca, por favor. Ivy está chorando agora. Lágrimas escorrendo pelo seu rosto. O mesmo rosto que espelha o meu em tantos aspectos. Temos o mesmo nariz, o mesmo formato de olhos. As pessoas brincavam que podíamos ser gêmeas. Eu nunca quis que isso acontecesse. Você nunca quis que isso acontecesse. Grito agora. Não consigo evitar. 7 anos de confiança, amor e lealdade estão saindo de mim como um vulcão. Qual parte? A parte em que você começou a dormir com meu marido, ou a parte em que você me olhou nos olhos semana após semana e mentiu na minha cara? É que começou tão inocentemente. Ela está soluçando mais forte. Ele veio me ajudar a consertar a pia em novembro. A gente estava só conversando e daí? Vocês simplesmente caíram na cama juntos? É assim que funciona? Daniel finalmente fala. Sua voz é baixa, quebrada. Eu a amo, Rebecca. Essas 4 palavras me atingiram com mais força do que qualquer outra coisa. Não sinto muito. Não, eu cometi um erro, mas eu a amo. Há quanto tempo? Pergunto. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Eles se olham. Uma comunicação silenciosa se estabelece entre eles. Por fim, Daniel diz: 6 meses. 6 meses. Meio ano. Enquanto eu planejava nosso jantar de aniversário, enquanto me gabava do meu casamento perfeito para meus colegas de trabalho, enquanto eu o defendia contra meus próprios instintos, você me amou? Perguntei a ele. Alguma coisa disso foi real? Claro que eu te amava. Eu te amo mesmo. Mas, Rebecca, nós estamos nos distanciando há anos. Você também deve ter sentido isso. Não faça isso. Não coloque a culpa em mim porque eu não percebi que você estava se distanciando enquanto estava ocupada se tornando minha irmã. Ivy se encolhe. Isso não é justo. Não é justo. Eu me viro para ela. Quer falar de justiça? Você chorou no meu ombro quando Tom te traiu. Você me disse que nunca mais confiaria em ninguém. Você disse que traição era a pior dor que você já sentiu. E aí você fez exatamente a mesma coisa comigo. Pior ainda porque você é minha irmã. Eu sei, sua voz é fina. Eu sei, e eu me odeio por isso. Mas, Rebecca, o que Daniel e eu temos é real. Não é apenas um caso. Estamos apaixonados. Apaixonado. Eu rio e isso soa descontrolado até para os meus próprios ouvidos. Que romântico. Você se apaixonou enquanto mentia para mim?
Ficou mais emocionante ficar se escondendo pelas minhas costas? Nós nunca quisemos machucar você, diz Daniel. Mas você fez isso. Vocês me destruíram, vocês dois. Vocês pegaram tudo em que eu acreditava e incendiaram. Olho para eles, parados ali, lado a lado. Daniel tem o braço em volta dos ombros de Eve, protegendo-a de mim, sua esposa, ex-esposa, percebo. Porque este casamento acabou. Acabou no momento em que ele decidiu que minha irmã valia mais do que seus votos. Quero você fora da minha casa, digo a Daniel. Hoje à noite, arrume suas coisas e vá embora. Amanhã, tratamos dos advogados. Rebeca, podemos conversar sobre isso? Não há nada para falar. Você fez sua escolha. Agora viva com ela. Virei-me para Eve, minha irmãzinha, a menina que protegi dos valentões na escola primária, a adolescente com quem fiquei acordada durante seu primeiro desgosto amoroso, a mulher que abracei quando seu casamento acabou. Nunca mais quero te ver, digo a ela. Você está morta para mim. Rebeca, por favor. Ela estende a mão para mim, mas eu dou um passo para trás. Não me toque. Não me ligue. Não venha à minha casa. Você queria o Daniel. Você o pegou. Espero que tenha valido a pena perder sua irmã. Saio daquela sala, desço as escadas e saio pela porta. Chego ao meu carro antes que as lágrimas cheguem. Sento-me na entrada da garagem e grito até a garganta doer. Bato no volante sem parar até minhas mãos doerem. Choro tanto que não consigo respirar. Por fim, dirijo para casa. A casa está escura, vazia e errada. Tudo está errado agora. Ando por cômodos que antes me pareciam seguros e só vejo mentiras. O sofá onde Daniel me abraçava enquanto assistíamos a filmes. A cozinha onde preparávamos o jantar juntos aos domingos. A cama onde fizemos amor na semana passada. Enquanto ele já planejava sua próxima viagem para a casa de Eve. Eu não durmo. Sento-me na sala escura e observo o sol nascer. E eu percebo uma coisa. Ficar devastada não basta. Quero que eles sofram como me machucaram. As pessoas acham que a vingança é algo quente e impulsivo. Que você a planeja com fúria, cego pela raiva. Mas a verdadeira vingança é fria. Exige paciência. Exige clareza. Passei a primeira semana me sentindo péssimo. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Chorei até achar que nunca mais conseguiria parar. Deixei-me sentir cada gota da dor que me causaram. Daniel se mudou como eu pedi. Ele veio com o irmão para arrumar as coisas enquanto eu estava sentada em um café do outro lado da cidade. Sem poder assistir. Ele deixou a chave no balcão da cozinha. Deixou 7 anos de casamento em caixas de papelão. Ele tentou ligar dezenas de vezes. Eu não atendi. Eve também tentou ligar. Mandou mensagens, longos parágrafos dizendo o quanto sentia muito, que nunca quis que isso acontecesse, que esperava que um dia eu pudesse perdoá-la. Bloqueei o número dela, mas não bloqueei o do Daniel. Queria que ele conseguisse me contatar, porque eu já estava bolando um plano. Na segunda semana, fiquei com raiva. Não gritei, joguei coisas com raiva. Fria, calculista e raivosa, o tipo de raiva que clareia sua mente e aguça seu foco. Comecei a pesquisar. A empresa do Daniel era de capital aberto, o que significava que suas informações financeiras estavam disponíveis se você soubesse onde procurar. Passei horas analisando os registros da SEC e os relatórios anuais. Descobri sobre o contrato de Chicago em que ele supostamente estava trabalhando. Acontece que era real, mas o envolvimento dele foi mínimo. Ele estava usando isso como disfarce para o seu caso. Mas havia algo mais interessante nesses relatórios. A divisão de Daniel vinha apresentando desempenho abaixo do esperado há 2 anos. Eles corriam o risco de serem demitidos. Ele estava andando na corda bamba no trabalho, tentando provar seu valor para a empresa. Isso me deu uma ideia. Também comecei a pesquisar sobre a vida de Eve. Minha irmã trabalhava como fisioterapeuta em um centro de reabilitação. Ela era boa no que fazia e muito querida pelos pacientes. Ela era voluntária em um abrigo de animais nos fins de semana. Todos a achavam doce, atenciosa e gentil. Ninguém sabia que ela era uma mentirosa e destruidora de lares. Na 3ª semana, comecei a executar meu plano. O primeiro passo foi entrar em contato com Daniel. Desbloqueei-o e enviei uma mensagem. Precisamos conversar sobre o divórcio. Podemos tomar um café? Ele ligou imediatamente. Rebeca, graças a Deus. Estou tentando falar com você. Eu sei. Eu não estava pronto antes, mas precisamos lidar com isso como adultos. Temos bens para dividir, papelada para arquivar. Claro. Sim. O que você precisar. Ele parecia aliviado, como se talvez isso fosse mais fácil do que ele pensava. Quando você quer me encontrar? Sábado. Aquele lugar no centro onde tivemos nosso primeiro encontro. Lembra? Ah, eu lembro. 2 horas.
Estarei lá. Desliguei e sorri pela primeira vez em 3 semanas. Chegou o sábado. Vesti-me com cuidado, nem muito casual, nem muito formal. Eu queria parecer que estava me controlando, que era madura o suficiente para lidar com essa situação com elegância. Daniel já estava na cafeteria quando cheguei. Ele se levantou quando me viu, sem saber se me abraçava ou não. Resolvi o problema sentando-me imediatamente. Obrigado por me receber, eu disse. Claro, eu nem sei por onde começar a me desculpar. Não quero desculpas. Quero seguir em frente. Ele pareceu surpreso. Sério? O que mais eu posso fazer? Você ama a Ivy. Ela te ama. Não posso mudar isso. Lutar contra isso só vai tornar tudo mais confuso e doloroso. Isso é muito maduro da sua parte. Tive tempo para pensar e percebi uma coisa. Talvez você estivesse certa. Talvez estivéssemos nos distanciando. Eu estava tão focada na minha carreira e você estava lidando com o estresse no trabalho. Paramos de nos conectar. Eu nunca culpei você. Eu sei, mas relacionamentos são feitos por duas pessoas. Nós dois deixamos as coisas escaparem. As mentiras tinham um gosto amargo na minha língua, mas eu as forcei a sair. Quero que você seja feliz, Daniel, mesmo que não seja comigo. Seus olhos estavam marejados. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Eu nunca quis te machucar. Eu sei. Mais mentiras. Então, vamos deixar isso claro. Sem brigas, sem advogados esvaziando nossas contas. Vamos dividir tudo meio a meio. Pedir o divórcio sem contestação. Acabar com isso. Tem certeza? Tenho certeza. Só quero seguir em frente com a minha vida. Passamos a hora seguinte discutindo a logística. A casa seria vendida e dividiríamos o lucro. O mesmo vale para nossas contas de poupança e investimentos. Ele poderia ficar com o carro dele. Eu fico com o meu. Simples e civilizado. E a Ivy? Ele finalmente perguntou. Você falou com ela? Não. E provavelmente não vou odiar por um tempo. Mas eu não a odeio, Daniel. Estou magoado, mas entendo. Às vezes os sentimentos simplesmente acontecem. Você não pode controlar quem ama. O alívio em seu rosto era quase cômico. Você não tem ideia de como eu estava preocupado. A Ivy está um desastre. Ela sente muita falta de você. Talvez possamos reconstruir algum tipo de relacionamento, mas ainda não. É muito recente. Claro, leve o tempo que precisar. Ele estendeu o braço por cima da mesa e apertou a minha mão. Obrigado por ser tão compreensivo. Você é uma pessoa incrível, Rebecca. Desculpe por ter sido tão estúpido para não apreciar isso. Sorri e retirei a mão. Águas passadas. Nos separamos do lado de fora da cafeteria. Ele me abraçou e eu o deixei. Até dei um tapinha nas costas dele como se fossemos velhos amigos. Então fui para casa e vomitei de nojo de ter que tocá-lo. Mas o primeiro passo estava completo. Eu havia me estabelecido como a pessoa sensata a madura, a que não causaria problemas. Isso é importante para o que veio depois. A segunda etapa envolveu um cara que conheci em uma conferência de marketing há 2 anos. O nome dele era Léo Brennan, e ele trabalhava com investigações corporativas, verificações de antecedentes, due diligence, esse tipo de coisa. Mas ele também fez menos trabalho oficial para pessoas que precisavam de informações que não eram exatamente de registro público. Eu o conheci em um bar na segunda-feira à noite. Rebecca Moore, ele disse quando me viu faz tempo. O que posso fazer por você? Preciso de informações sobre alguém. Com muita discrição. Quem? Meu marido. Em breve ex-marido. Léo assentiu lentamente. Desculpe, isso é grosseiro. Que tipo de informação? Tudo. Onde ele realmente esteve nos últimos 6 meses, com quem ele andou conversando, qualquer coisa que possa ser interessante. Você quer dizer algo que possa ser útil em um divórcio? Algo assim. Precisarei do nome completo dele, número do seguro social, se você tiver, e uma taxa de depósito. Deslizei um envelope sobre a mesa. Não rastreável. Tudo o que você precisa está aí. Quanto tempo vai demorar? Me dê 2 semanas. Perfeito. O Léo fez um ótimo trabalho. Quando me ligou 2 semanas depois, ele tinha um arquivo que me fez sorrir de verdade dessa vez. Acontece que Daniel tinha sido descuidado. Ele usou o cartão de crédito da empresa para pagar quartos de hotel. Ele havia enviado e-mails pessoais da sua conta de trabalho. E o mais interessante, ele vinha preenchendo seus relatórios de despesas, alegando que as viagens para visitar Ivy eram despesas de trabalho, quando claramente não eram. Aquilo foi uma fraude contra a própria empresa dele. Eu tinha munição agora, mas ainda não estava pronto para usá-la. O terceiro passo foi o mais difícil, porque exigiu que eu enfrentasse Ivy. Desbloqueei o número dela e enviei uma mensagem. Podemos conversar?
Ainda não estou pronta para te perdoar, mas talvez possamos começar a nos curar. Ela ligou em segundos. Rebecca, meu Deus, não acredito que você está entrando em contato. Sim, por favor, eu adoraria conversar. Quando? Venha para casa amanhã à noite. 19:2.00. Estarei lá. E Rebecca, obrigada. Você não sabe o que isso significa para mim. Eu sabia exatamente o que aquilo significava. Significava que minha armadilha estava funcionando. Eve apareceu pontualmente às 7, segurando uma garrafa de vinho e um buquê de girassóis. Minhas flores favoritas, ela lembrou. Eu não sabia se devia levar alguma coisa, disse ela quando abri a porta. Mas eu queria, sei lá, fazer algum tipo de gesto. Entre. Ficamos sentados na sala de estar, desajeitados e tensos. Ela continuou olhando ao redor como se estivesse vendo o lugar pela primeira vez. Talvez estivesse vendo tudo de forma diferente agora, sabendo o que tinha feito ali, sabendo de quem era a casa que ajudara a destruir. Como vai? Ela perguntou. Estou sobrevivendo. Alguns dias são mais difíceis que outros. Eu me odeio pelo que fiz com você. Você quer? Olhei diretamente para ela. Porque você ainda está com ele, não é? Você ainda está escolhendo ele em vez de mim? Não é tão simples assim. Parece bem simples para mim. Ela começou a chorar. Não espero que você entenda o que eu e o Daniel temos. Não se parece com nada que eu já tenha sentido antes. Nem mesmo com o Tom. É como se fossemos duas metades da mesma pessoa. Eu queria jogar minha taça de vinho na cara dela. Em vez disso, eu disse: conte-me como tudo começou. Preciso entender. Então ela me contou cada detalhe doloroso. Como Daniel tinha vindo em novembro para ajudá-la com a pia. Como eles começaram a falar sobre relacionamentos e casamento e se sentiram presos. Como ele confidenciou que sentia como se tivéssemos nos tornado colegas de quarto em vez de amantes. Como ela admitiu que se sentia sozinha após o divórcio. Não queríamos que isso desse em nada, insistiu. Éramos só amigas no começo. Mas então, numa noite de dezembro, estávamos assistindo a um filme aqui e ele me beijou e eu retribuí o beijo, e pareceu tão certo, Rebecca. Parecia que o universo estava nos dizendo que isso era para ser. O universo, repeti categoricamente. Eu sei como parece, mas você tem que acreditar em mim. Tentamos parar. Dissemos que foi um erro. Não nos falamos por 2 semanas. Mas então chegou o Natal e você me convidou para jantar na sua casa e eu o vi novamente e percebi que não conseguia mais lutar contra isso. Então você decidiu continuar me traindo. Decidi seguir meu coração. Ela estava chorando mais forte agora. Você não entende? Isso é amor de verdade, Becca. O tipo de amor que as pessoas passam a vida inteira procurando. Eu não posso simplesmente ignorar isso. Deixei-a chorar. Deixei-a desabafar todas as suas racionalizações e justificativas. Deixe que ela se pinte como uma heroína romântica trágica, em vez do que ela realmente era, uma trapaceira e mentirosa. Quando ela finalmente se acalmou, eu disse: convidei você aqui porque acho que precisamos encontrar um jeito de coexistir. Ainda somos irmãs, mesmo que as coisas estejam ruins agora. E Daniel e eu vamos nos divorciar de qualquer maneira, então vocês dois podem ficar juntos sem culpa. Ela levantou a cabeça bruscamente. Você vai mesmo se divorciar? Vamos protocolar os papéis na semana que vem. Separação sem contestação e sem ônus. E você concorda com isso? Não tenho muita escolha, tenho. Ele te ama. Você o ama. Lutar contra isso não o trará de volta. Ela se jogou no sofá e me abraçou. Obrigada. Muito obrigada pela compreensão. Você é incrível. Você sabe disso. Poucas pessoas conseguem ser tão gentis. Dei um tapinha nas costas dela e lutei contra a vontade de empurrá-la para longe. Só quero que todos sejam felizes. Conversamos por mais 1 hora. Ela me contou sobre seus planos com Daniel e como eles estavam pensando em morar juntos oficialmente. Como eles estavam falando sobre se casar eventualmente, talvez ter filhos. Meus filhos, aqueles que Daniel e eu planejávamos tentar ter este ano. Agora ele os teria com a minha irmã. Quando ela finalmente saiu, me abraçou novamente na porta. Eu te amo, Rebecca. Espero que você saiba disso. Você sempre será minha irmã. Eu sei. Eu menti. A armadilha estava armada. Agora eu só precisava acioná-la. O 4º passo era a opção nuclear. Aquela que prejudicaria ambos exatamente onde mais doeria. Liguei para o chefe do Daniel. O nome dele era Harrison Pierce, vice-presidente sênior de desenvolvimento comercial. Eu o conheci em eventos da empresa ao longo dos anos. Ele sempre foi educado e profissional comigo. Senhora Moore, disse ele quando a secretária me passou a ligação. Que surpresa! Como posso ajudá-la?
Desculpe incomodá-lo no trabalho, Sr. Pierce, mas tenho algumas informações que acho que o senhor deveria saber. Elas dizem respeito aos relatórios de despesas de Daniel dos últimos 6 meses. Pausa. Estou ouvindo. Daniel e eu estamos nos divorciando. No processo de separação de nossas finanças, descobri algumas discrepâncias. Ele vem cobrando da empresa viagens de negócios que nunca aconteceram. Quartos de hotel, refeições, despesas de viagem, tudo fraudulento. Essa é uma acusação séria. Tenho documentação, extratos bancários, registros de cartão de crédito, dados de GPS. Posso provar que ele mentiu sobre onde estava e o que estava fazendo. Ele estava usando o dinheiro da empresa para financiar um negócio pessoal. Outra pausa mais longa desta vez. Você pode me enviar o que tem? Enviarei por e-mail dentro de 1 hora. Obrigado por me alertar sobre isso, Sr. Amor. Garanto que investigaremos a fundo. Enviei a ele tudo o que Léo havia encontrado. Datas, horários e valores. Um registro em papel que comprovava que Daniel estava roubando da empresa dele para pagar diárias de hotel com minha irmã. Então esperei. Levou 3 dias. Na sexta-feira à tarde, Daniel me ligou. Ele estava gritando. O que você fez? Que diabos você fez? Não sei do que você está falando. Não se faça de boba. Eles me demitiram, Rebecca. Eles me demitiram e estão me processando por fraude. Disseram que alguém lhes enviou provas. Quem mais poderia ter sido? Você cometeu fraude, Daniel. Você roubou da sua empresa. Achou que não haveria consequências? Eu não roubei. Essas eram despesas comerciais legítimas. Estavam? Porque os dados do GPS dizem o contrário. Você nunca esteve em Chicago. Você estava com a Eve. Silêncio. Então, baixinho, você me rastreou. Eu rastreei você e documentei tudo. E quando você me deixou pela minha irmã, decidi que a empresa merecia saber que tipo de funcionário eles tinham. Seu vingativo, cuidado com o que você diz a seguir. Lembre-se, ainda somos casados. Eu poderia complicar ainda mais o divórcio se quisesse. Vou lutar contra isso. Vou contratar um advogado. Vou provar que você está mentindo. Provar que estou mentindo com que provas? A verdade está do meu lado, Daniel. Você cometeu fraude. Foi pego. Agora vai pagar por isso. Ele desligou na minha cara. 20 minutos depois, Eve ligou. O que você fez com ele? Ele estava chorando. Perdeu o emprego. Rebecca, eles estão processando criminalmente. Ele pode ir para a cadeia. Ele cometeu um crime. Ações têm consequências. Você fez isso de propósito. Você armou para ele. Eu não armei para ele. Só garanti que a verdade viesse à tona. Foi ele quem decidiu mentir, trapacear e roubar. Isso é porque você não suporta nos ver felizes. Isso porque ele destruiu a minha vida e eu decidi não deixá-lo escapar impune. Se você realmente o ama, Eve, você vai ficar ao lado dele durante todo esse tempo. Não é isso que significa amor? Ela desligou na minha cara também. Sentei-me na minha casa vazia e não senti nada. Nenhuma satisfação, nenhuma culpa, nenhum triunfo. Apenas frio, vazio, nada. Mas eu ainda não tinha terminado. As acusações criminais contra Daniel tramitavam lentamente no sistema. Seu advogado libertou mediante pagamento de fiança, mas ele enfrentava uma pena considerável. Fraude, peculato, roubo do seu empregador. A empresa estava fazendo dele um exemplo. Ele teve que vender o carro para pagar as custas judiciais e se mudou para um apartamento barato do outro lado da cidade. Sua reputação na indústria estava destruída. Ninguém o contrataria agora. Eve o apoiou durante todo o processo. Ela postou mensagens de apoio nas redes sociais. Ela foi ao tribunal com ele. Disse a todos que o ouviram que ele havia cometido um erro, mas que não merecia ter a vida arruinada. Eu assisti a tudo de longe. Eu havia bloqueado os dois novamente, mas tinha amigos que me mantinham informados, que me contavam sobre Eve gastando suas economias para ajudar com as contas legais de Daniel, sobre como o estresse estava afetando seu trabalho, sobre como eles tiveram que cancelar os planos de morar juntos porque Daniel não conseguia pagar o aluguel. Uma parte de mim se sentia mal, uma pequena parte, mas então eu me lembrava deles juntos naquela cama. Eu me lembrava de todas as mentiras. Eu me lembrava do Daniel dizendo, eu a amo. Como se fosse simples assim. E a culpa desaparecia. 3 meses após a prisão de Daniel, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Rebecca, aqui é Tom, o ex-marido da Eve. Fiquei paralisada. Tom, por que você está me ligando? Fiquei sabendo do que aconteceu com Eve e seu marido. Queria entrar em contato. Por quê? Mal nos conhecemos. Porque acho que você deveria saber uma coisa. Algo sobre Eve. Estou ouvindo. Ele respirou fundo.
Quando eu e a Ivy nos casamos, ela me traiu. Você sabe disso. Mas o que você não sabe é que não foi a primeira vez. Ela teve casos durante todo o nosso casamento. Vários caras. Ela mentia sobre trabalhar até tarde ou encontrar amigos, mas na verdade ela estava encontrando eles. Meu estômago embrulhou. O quê? Ela tem um padrão, Rebeca. Ela se apaixona por caras indisponíveis. Caras casados, caras com namoradas. Ela gosta da emoção, de se esconder. E quando ela me trocou por aquele colega de trabalho, pensei que talvez fosse diferente. Talvez ela tivesse realmente encontrado o amor. Mas alguns meses depois, ouvi dizer que ela já tinha seguido em frente com outra pessoa. Por que você está me contando isso? Porque vi a postagem dela sobre apoiar o Daniel em seus problemas legais. Sobre como o amor deles é forte o suficiente para sobreviver a qualquer coisa. E percebi que ela provavelmente está repetindo para ele as mesmas frases que me repetiu, que ele é especial, que o que eles têm é diferente, que ela nunca se sentiu assim antes. E você acha que ela está mentindo? Acho que ela está dizendo a verdade naquele momento. Acho que ela acredita genuinamente nisso todas as vezes, mas nunca dura. Assim que a empolgação passa, assim que as coisas ficam difíceis, ela parte para o próximo cara. Agradeci e desliguei. Então fiz algo que provavelmente não deveria ter feito. Criei uma conta falsa nas redes sociais, um perfil descartável com um nome aleatório e uma foto de banco de imagens, e comecei a investigar as atividades online da Ivy. Não demorou muito para encontrar o que eu procurava. Ela estava trocando mensagens com alguém, um cara chamado Kyle, que trabalhava no centro de reabilitação dela. As mensagens eram sedutoras, ultrapassavam os limites profissionais, continham emojis engraçados e piadas internas, além de planos de sair para beber depois do trabalho. Isso foi recente. No último mês, enquanto Daniel enfrentava pena de prisão, e Ivy supostamente o apoiava. Tirei prints de tudo. Então liguei para o Léo novamente. Preciso que você siga alguém, eu disse a ele, minha irmã. Quero saber para onde ela vai. Quem ela conhece. Pago o dobro do seu preço normal. Isso está ficando complicado, Rebeca. Já estava uma bagunça. Estou apenas documentando a bagunça. Léo observou Ivy por 2 semanas. Seus relatórios eram condenatórios. Ela se encontrava com Kyle 3 vezes por semana. Em cafeterias, restaurantes, uma vez no apartamento dele. Eles andavam de mãos dadas debaixo da mesa. Se beijavam em estacionamentos quando achavam que ninguém estava olhando. Ela estava traindo Daniel do mesmo jeito que traiu Daniel. Eu tinha fotos, registros de data e hora, evidências que partiriam o coração de Daniel do mesmo jeito que ele partiu o meu. A pergunta era: o que eu fiz com isso? Uma parte de mim queria mandar para ele imediatamente. Ver o mundo dele desmoronar como o meu. Deixei que ele sentisse a traição, a humilhação, a raiva. Mas outra parte de mim queria algo mais sofisticado, mais devastador. Decidi esperar. O julgamento de Daniel estava marcado para julho, dali a 4 meses. Enquanto isso, Ivy continuou saindo com Kyle em segredo. Ela continuou postando sobre sua devoção a Daniel e desempenhando o papel de namorada solidária. Continuei documentando tudo. Então, em junho, algo inesperado aconteceu. Daniel entrou em contato comigo não por telefone ou mensagem, mas por e-mail. Assunto: sinto muito. O e-mail era longo, páginas de desculpas, explicações e autoflagelação. Ele disse que perder o emprego lhe deu tempo para refletir, que ele percebeu o quanto me machucou e que agora entendia que o que ele fez comigo era imperdoável. Sei que não mereço seu perdão, escreveu ele. Mas quero que saiba que agora vejo com clareza. Destruí algo lindo porque fui egoísta e fraco. Ivy e eu. Foi emocionante no começo, a natureza proibida daquilo. Mas agora que estamos realmente juntos, agora que o caso foi revelado, é diferente. Mais difícil. Ela não é quem eu pensava que fosse. E estou percebendo que o que abri mão, o que joguei fora, valia muito mais do que o que eu pensava estar ganhando. Li aquele e-mail 5 vezes. Ele estava com dúvidas. A fantasia colidia com a realidade. E ele finalmente entendia o que havia perdido. Tarde demais. Mas me deu uma ideia. Respondi, obrigada pelo pedido de desculpas. Significa mais do que você imagina. Eu também tenho refletido bastante. Acho que nós dois cometemos erros no casamento. Eu não estava tão presente quanto deveria. Nós nos deixamos levar em vez de lutar pelo que tínhamos. A resposta dele veio em menos de 1 hora. Isso significa que você pode considerar? Eu nem sei o que estou pedindo. Mas sinto sua falta, Rebeca. Sinto falta de nós dois. Vamos conversar, respondi. Depois que o seu julgamento terminar. Aconteça o que acontecer, pelo menos devemos encerrar o assunto.
Um encerramento de verdade. Eu gostaria disso. Eu estava brincando com fogo. Eu sabia. Mas não consegui me conter. No mês seguinte, Daniel e eu trocamos e-mails. Nada inapropriado, apenas conversas sobre nosso casamento, nossos arrependimentos, o que havíamos aprendido. Ele me disse que as coisas com Eve estavam tensas, que ela estava distante ultimamente, que ele estava se perguntando se eles tinham precipitado as coisas. Eu fui compreensiva. Dei-lhe esperança de que talvez, só talvez, pudéssemos encontrar o caminho de volta um para o outro. Tudo isso enquanto ele estava sentado em cima de evidências de que Eve o estava traindo. Chegou o julgamento. O advogado de Daniel conseguiu negociar um acordo judicial. Em vez de 5 anos de prisão, ele pegaria 18 meses mais liberdade condicional, serviço comunitário e uma ficha criminal que o perseguiria para sempre. Quando o juiz proferiu a sentença, Eve estava no tribunal. Ela segurou a mão de Daniel e chorou. Kyle estava esperando por ela no estacionamento quando ela saiu. As câmeras de Léo os flagraram se beijando antes que ela fosse ao cartório. No dia seguinte à sentença de Daniel, enviei tudo a ele, cada captura de tela, cada foto, cada relatório de Léo mostrando o caso de Eve com Kyle. Com carimbo de data e hora documentado, inegável. Incluí uma nota. Você me perguntou uma vez se o nosso casamento era real. Se eu alguma vez a amei, senhorita Daniel. Eu a amei mais do que tudo, e foi isso que você escolheu. Alguém que está fazendo com você exatamente o que você fez comigo. Achei que você merecia saber antes de ir para a prisão. Espero que tenha valido a pena. A resposta dele veio horas depois. Uma única frase: meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu não respondi. Daniel confrontou Eve naquela noite. Léo não estava lá para documentar, mas fiquei sabendo por meio de amigos em comum, através de boatos que conectam todos em um pequeno círculo social. Ele apareceu na casa dela com cópias impressas de tudo o que eu havia enviado. Jogou tudo nela e exigiu explicações. Ela negou no início, disse que as fotos foram adulteradas, que eu estava tentando destruí-las, mas havia muitas evidências, muitas ocasiões diferentes, muitas testemunhas. Por fim, ela cedeu e admitiu. Segundo pessoas que conversaram com Daniel depois, a explicação dela foi quase idêntica à que ela me contou sobre o caso deles. Ela não queria que isso acontecesse. Kyle era apenas um amigo no começo, mas depois os sentimentos se desenvolveram. Parecia certo. O universo estava lhe dizendo algo. Daniel retrucou com as próprias palavras, as mesmas que ela usará para justificar o que fizeram comigo. Como é a sensação? Ele perguntou a ela. Como é a sensação de estar deste lado? Ela chorou e implorou para que ele não a deixasse. Disse que Kyle não significava nada, que Daniel era quem ela realmente amava. Mas Daniel já estava farto. Ele arrumou as poucas coisas que tinha na casa dela e foi embora. Voltou sozinho para seu apartamento barato. A Eve me ligou no dia seguinte. Eu tinha desbloqueado o número dela justamente porque sabia que isso ia acontecer. Você fez isso, ela gritou. Você contratou alguém para me seguir. Você armou para mim. Eu não te armei uma cilada, Eve. Só documentei o que você já estava fazendo. Você fez suas próprias escolhas. Você está tentando destruir minha vida. Só estou mostrando às pessoas quem você realmente é. Um mentiroso, um trapaceiro, alguém que destrói relacionamentos por diversão e depois segue em frente quando as coisas ficam difíceis. Eu o amava. Eu amava Daniel. Você fez isso? Porque você estava dormindo com Kyle enquanto o Daniel estava preso. Isso não é amor. Isso é egoísmo. Você é um monstro? Ela soluçou. Talvez, mas pelo menos não sou hipócrita. Ela desligou. Foi a última vez que nos falamos. Mas eu ainda não tinha terminado. Eu tinha um último movimento a fazer. Enviei cópias de tudo para o local de trabalho da Eve. As fotos, as mensagens. A linha do tempo mostrando o caso dela com um colega de trabalho enquanto ela supostamente estava em um relacionamento sério. O centro de reabilitação tinha políticas rígidas sobre relacionamentos no local de trabalho, especialmente aqueles que envolviam engano e uso do tempo de trabalho para assuntos pessoais. Kyle era o supervisor de Eve. O que eles estavam fazendo violava diversas diretrizes éticas. Uma investigação foi aberta. Em 2 semanas, Eve e Kyle foram demitidos. Eve tentou resistir. Tentou alegar que eu a estava assediando, perseguindo, tornando a vida dela um inferno por causa de ciúmes. Mas as evidências eram claras. Ela havia quebrado as regras do local de trabalho. Ela havia mentido para o RH quando questionada sobre seu relacionamento com Kyle. Ela comprometeu o atendimento ao paciente ao sair às escondidas durante o horário de trabalho.
Perdeu o emprego, a reputação e a renda. E sem o emprego, ela não tinha condições de comprar a casa que nossos pais haviam deixado para ela. Ela teve que vendê-la. Tudo que ela construiu, tudo que ela considerou garantido, desabou. 6 meses depois, eu estava sentado em uma cafeteria no centro da cidade quando vi Daniel. Ele parecia diferente, mais magro, mais velho, desgastado pelo tempo na prisão e pelo arrependimento. Ele foi liberado mais cedo por bom comportamento, mas a experiência claramente o mudou. Ele me viu no mesmo instante. Por um segundo, pensei que ele fosse se virar e ir embora, mas em vez disso ele se aproximou. Posso sentar? Ele perguntou. País livre. Ele sentou-se à minha frente, segurando o próprio café como se fosse uma tábua de salvação. Não falamos por um longo momento. Por fim, ele disse: eu sei que você me odeia. Você tem todo o direito, mas eu preciso dizer uma coisa. Então diga. Você estava certo sobre tudo. Eve não era quem eu pensava. E o que eu fiz com você não tem desculpa. Eu destruí a melhor coisa da minha vida porque estava entediado, egoísta e estúpido. Sim, você fez. Não espero que me perdoe. Mas quero que saiba que agora entendo o que te fiz passar. A traição, a humilhação. Eve fez a mesma coisa comigo e quase me matou. Então, nem consigo imaginar como você sobreviveu. Eu sobrevivi garantindo que vocês dois pagassem pelo que fizeram. Ele assentiu lentamente. Eu sei. O trabalho, o julgamento, o envio de provas do caso da Eve. Isso tudo foi culpa sua. Sim. Valeu a pena? A vingança fez você se sentir melhor? Pensei muito nessa questão. Pensei muito nisso. Não, admiti. Não me fez sentir melhor, mas me fez sentir que tinha algum controle, que não era apenas uma vítima. Eu revidei. E talvez isso me torne uma pessoa terrível, mas não me arrependo. Não acho você terrível. Acho que você está machucado. E fui eu quem te machucou. Você e Eve também. Você falou com ela? Não. E nunca saberei. Ela está morta para mim. Ele pareceu triste com isso. Ela está passando por dificuldades. Perdeu o emprego, a casa. Está morando com uma amiga e agora trabalha no varejo. Kyle a largou assim que ela foi demitida. Bom, Rebecca, não há defenda para mim. Daniel, não me diga que eu deveria perdoá-la ou sentir pena dela. Ela fez suas escolhas. Ela escolheu a excitação em vez da lealdade, mentiras em vez da verdade. Ela escolheu destruir nossa família por uma fantasia. E quando essa fantasia com você ficou difícil, ela fez de novo com Kyle. Ela não merece minha compaixão. Você tem razão, disse ele baixinho. Você tem toda a razão. Ficamos em silêncio novamente. Então Daniel disse algo que me surpreendeu. Estou me mudando para outro estado. Recomeçando. Não posso mais ficar aqui. Tudo me lembra o que perdi. Quem eu era antes de estragar tudo. Provavelmente para melhor. Sei que isso não significa nada vindo de mim, mas espero que você encontre a felicidade, Rebecca. Felicidade de verdade com alguém que a mereça. Espero que você encontre paz, eu disse, e falei sério. Não perdão, nem reconciliação, mas eu esperava que ele conseguisse, de alguma forma, superar o que tinha feito. Carregar o peso sem ser esmagado por ele. Ele se levantou para sair, mas hesitou. Você acha que as pessoas podem mudar? Mudar de verdade? Não sei, respondi honestamente. Mas acho que eles podem aprender, podem crescer, podem escolher ser melhores do que eram. É isso que vou tentar fazer. Ele foi embora. Eu observei se afastar. Este homem que eu amei por 7 anos. Este estranho que destruiu tudo. Não senti nada. Nem raiva, nem tristeza, nem amor persistente. Apenas um vasto vazio onde ele costumava estar. Mas o vazio não era o pior. O vazio podia ser preenchido com algo novo. Estou no meu novo apartamento, menor que a casa que Daniel e eu dividíamos, mas meu de um jeito que aquela casa nunca foi. As paredes são pintadas de um azul suave que eu mesmo escolhi. Os móveis são novos, sem o peso das lembranças. A arte são todas as peças que criei. Comecei a pintar novamente depois que tudo desmoronou. Um hobby da faculdade que abandonei quando fiquei muito ocupado com o trabalho e o casamento. Meu telefone toca. É meu terapeuta confirmando nossa consulta para a semana que vem. Estou saindo com ela há 8 meses, lidando com a traição, a raiva e a pessoa que me tornei em busca de vingança. Você fez o que precisava para sobreviver, ela me disse em uma sessão. Mas guardar rancor só vai machucar você no final, não eles. Ela estava certa. A vingança tinha sido boa naquele momento. Vê-los sofrer, vê-los perder tudo do mesmo jeito que eu perdi tudo. Mas isso não me curou. Não me fez inteiro novamente. O que me completou foi o tempo, a terapia. Reconstruindo minha vida aos poucos. Reencontrar amigos que eu havia negligenciado durante meu casamento.
Me dedicar ao trabalho e ser promovida a diretora criativa. Viajar sozinha para lugares que eu sempre quis conhecer. Aprender que eu não precisava de uma companheira ou de uma irmã para me sentir completa. Ouvi de amigos em comum que Daniel realmente se mudou. Colorado. Alguém disse que ele conseguiu um emprego na construção civil, algo bem distante de sua antiga vida corporativa. Aparentemente, ele está melhor, trabalhando em si mesmo. Eve ainda está na cidade, ainda trabalhando no varejo, ainda lutando. Alguém me disse que ela está namorando de novo, um cara que ela conheceu num bar. Será que ela aprendeu alguma coisa? Se ela alguma vez se olhou no espelho e se viu com clareza. Se ela entendeu que o padrão continuaria se repetindo até que ela lidasse com o que quer que estivesse quebrado dentro dela. Não penso muito neles mais. Quando penso é com uma curiosidade distante, como se estivesse pensando nos personagens de um livro que li anos atrás. A campainha toca. Verifico meu celular. São 7 horas em ponto. O nome dele é James. Eu o conheci em uma galeria de arte há 3 meses. Ele é arquiteto, divorciado há 2 anos e tem uma filha que adora. Temos levado as coisas com calma, aprendendo um com o outro, construindo confiança com cuidado, tijolo por tijolo. Quando contei a ele sobre Daniel e Eve, sobre o caso, a vingança e a destruição que causei, esperei que ele fugisse. Mas ele apenas olhou para mim pensativamente e disse: "Você se machucou", e reagiu. Não posso julgá-la por isso. Todos nós temos coisas no passado das quais não nos orgulhamos. Abro a porta. James está segurando flores, margaridas não rosas, e sorrindo. "Pronto para o jantar?" Ele pergunta. "Pronto." Caminhamos até o carro dele e eu não olho para trás, para o meu apartamento, para esse símbolo da minha nova vida. Estou ansioso pelo que vem a seguir. Porque aqui está o que aprendi com tudo isso: a vingança não cura, não faz a dor desaparecer nem traz de volta o que você perdeu. Mas pode lhe dar espaço para respirar, para lamentar e finalmente seguir em frente. Daniel e Eve me destruíram. Depois eu os destruí. E nos escombros de toda aquela destruição, me reencontrei. Não a mulher que eu era antes. Aquela Rebecca se foi para sempre. Mas alguém novo, alguém mais forte, alguém que sabe exatamente o que ela vai ou não tolerar. Alguém que entende que confiança é conquistada, não dada. Alguém que nunca mais ignorará seus instintos ou se rebaixará para manter a paz. A velha Rebecca teria ficado em silêncio, teria se culpado, teria tentado consertar um casamento que já estava morto. A nova Rebecca sabe mais. E se eu tivesse que passar pelo inferno para me tornar ela? Se eu tivesse que queimar tudo e vê-los queimar também? Que assim seja. Algumas pessoas podem me chamar de vingativa, de monstro que foi longe demais. Mas eu me considero uma sobrevivente. E não tenho problema com isso. O rastreador GPS fica numa gaveta do meu apartamento. Guardo-o como uma lembrança não de Daniel ou Eve, mas do momento em que deixei de ser uma vítima e me tornei algo completamente diferente. Às vezes, tarde da noite, quando não consigo dormir, eu o pego e o seguro. Essa pequena peça de tecnologia que revelou a verdade e me deu poder quando eu me sentia impotente. Penso em linhas do tempo alternativas. E se eu nunca tivesse colocado aquele rastreador no carro do Daniel? E se eu tivesse permanecido ignorante, continuado casada com um homem que amava minha irmã? E se eu os tivesse confrontado na primeira vez que suspeitei e eles tivessem me manipulado, me convencido de que eu era paranoico? Mas não continuei ignorante. Não deixei que me fizessem duvidar dos meus próprios instintos. Eu vi a verdade e garanti que eles pagassem por isso. As pessoas sempre querem saber: será que me arrependo? Eu gostaria de ter seguido o caminho mais nobre, deixado o karma lidar com tudo naturalmente e seguido em frente com graça e dignidade, porque a estrada principal os teria deixado juntos. Teria permitido que construíssem uma vida sobre as ruínas da minha. Teria ensinado a eles que traição não tem consequências, que eles podem machucar pessoas e sair impunes. Em vez disso, ambos aprenderam que ações têm consequências, que você não pode destruir a vida de alguém e esperar manter a sua intacta. E se isso me torna o vilão desta história, usarei essa coroa com orgulho, porque vilões se vingam. E a vingança fria, calculada e perfeitamente executada é seu próprio tipo de justiça.